Olá, hoje tenho comigo o professor Pedro Ponte e Sousa, que é especialista em Relações Internacionais, docente na Universidade Portucalense, e convidei-o para estar aqui comigo a falar um pouco sobre a relação que existe entre as relações internacionais e a saúde pública e a saúde global. Obrigado, antes de mais, por teres aceitado o meu convite. Obrigado. E a começar por pedir um pouco de contexto, ou seja, as relações internacionais habitualmente não costumavam lidar, e se calhar mesmo hoje em dia não lidam habitualmente com questões de saúde. É uma área relativamente recente, é um objeto de estudo recente. E, portanto, se calhar começávamos precisamente por aí. Que tipo de desafios é que a introdução de um novo objeto de estudo na área das relações internacionais coloca e qual o motivo para, de repente, se terem começado a debruçar os especialistas sobre essa área? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, o motivo é óbvio, não é? Com a Covid-19 e com a pandemia, mas na verdade já não é propriamente tão recente assim. Ou seja, temos casos anteriores, poderemos falar deles mais adiante, que alertavam para esta importância das relações internacionais para a compreensão dos fenómenos da saúde. Para as relações internacionais como disciplina, é especialmente difícil, de uma forma estrutural, lidar com este tema, porque é uma disciplina moldada para pensar o Estado, a segurança, as relações político-diplomáticas e, portanto, todos estes temas, como o desenvolvimento, como a saúde, os valores humanitários, ainda que caibam perfeitamente dentro da disciplina, não são, digamos, o assunto normal ou aquilo que os investigadores mais correntemente investigam. Isso é algo que tem vindo a mudar ao longo do tempo, ao longo das últimas décadas, com mais atenção a novos temas, sobretudo que ultrapassam aquela fronteira simples entre o dentro do Estado e o fora do Estado. As migrações, os direitos humanos, o ambiente e também, evidentemente, as questões de saúde. Eu penso que houve aqui também um papel da globalização a trazer a saúde para dentro e todos esses novos temas, no fundo, para dentro das relações internacionais. Aliás, em termos de globalização, uma das principais implicações da globalização, ou externalidades, se assim quisermos chamar, é precisamente para a saúde, porque a globalização traz bastantes riscos para a saúde. Basta pensar na propagação de doenças infecciosas, que é muito mais fácil quando nós temos grandes vias de comunicação e vias de comunicação muito rápida, não é? Entre os extremos do mundo. Mas, por outro lado, também contribuiu para melhorar as ferramentas que nós temos para lidar com esses problemas. E, portanto, também gostava de ouvir um pouco o que é que tu pensas a esse respeito. Sim, a própria globalização altera esta forma de pensar, não é? Muito dividida entre o interno e o externo, como acabávamos de discutir, ou seja, em que os assuntos internos de um Estado, lá está, nas questões ambientais, nas questões migratórias, têm um peso, têm um impacto para lá das suas fronteiras, não é? A poluição não conhece fronteiras, a pandemia não conhece um risco traçado num mapa, e isso teve consequências também para como nós pensamos o Estado, para como nós pensamos as relações internacionais e como as relações internacionais são feitas, ou seja, obrigando os Estados, forçando os Estados a maior cooperação, a maior aprofundamento das relações, mesmo quando o seu objetivo é o controlo da sua própria jurisdição, o controlo da sua política interna. Ou seja, estes assuntos que trespassam as fronteiras do Estado naturalmente, obrigam o Estado a outra preocupação na relação com os Estados vizinhos e não só, para a resolução destes problemas, porque eles não podem ser resolvidos de forma individual, assim como as alterações climáticas não podem ser resolvidas individualmente por qualquer Estado, serve para qualquer um destes novos temas, digamos assim. Para a questão da saúde, só para apontar dois pontos. Por um lado, a evolução, quer dizer, quando falamos, por exemplo, da gripe das aves, ou da gripe A, ou do surto de cólera, por exemplo, no Haiti, da questão do ébola ou ainda do vírus Zika, todas elas nos apontam para justamente aqueles elementos que nos acabavas de indicar, que é crises de saúde global, onde ao mesmo tempo a globalização parece ter um efeito, a aceleração, de aceleração no contágio, onde a grande mobilidade parece ter um peso relevante, evidentemente nenhuma delas com a escala que teve, evidentemente, a Covid-19, mas elas são sinal da globalização nesse sentido, ou seja, são ampliadas pela globalização, mas também temos o fenómeno, eu não queria chamar contrário, mas inverso, ou seja, em que a globalização também ajuda ao combate desta pandemia e destas crises de saúde global. Ou seja, torna mais fácil
a disseminação de informação, a troca de conhecimento, o contacto entre organizações internacionais, entre ONGs, entre Estados e não-Estados, de sugestões e de boas práticas de alimentação, de saúde e, portanto, que não apenas a globalização acelera ou dinamiza o potencial contágio destas crises de saúde global, mas também acelera, dinamiza a resposta quer dos Estados, quer de organizações internacionais, quer de outros, que é bem necessária a estas crises. Aliás, a Covid-19 é um excelente exemplo do que tu estás a dizer, porque nós conseguimos desenvolver uma vacina para uma doença recém-descoberta num prazo inferior a um ano. E isso só foi possível precisamente porque nós globalizamos a investigação científica e permitimos e facilitamos muito a partilha de informação entre diversos grupos de investigação pelo mundo inteiro. E falando precisamente de Covid e falando da vacina, eu se calhar ia-te pedir para falarmos um bocadinho sobre a COVAX, nomeadamente o que é, se realmente tu achas que tem potencial e se funciona na prática, quais são as perspectivas de resultados e talvez como é que a COVAX vem equilibrar, por um lado, um sentido de justiça ou de equidade na distribuição das vacinas a nível internacional, a nível planetário, e, por outro lado, os interesses nacionais de proteger a população de cada país. Muito bem. Quando falamos da COVAX, eu penso que as pessoas que estarão em casa já terão ouvido pelo menos falar, poderão não ter a noção exata do funcionamento. Ela é liderada pela OMS, ou seja, pela Organização Mundial de Saúde, tem uma série de outros parceiros internacionais e ela propõe-se desenvolver em conjunto respostas, ferramentas de combate ao vírus, com o financiamento dos Estados mais ricos, mais desenvolvidos e também de financiadores privados. Ela propunha-se atingir até ao final deste ano 2 mil milhões de doses a ser distribuídas pelos países mais pobres. Como já poderei dizer, estamos um bocadinho longe de chegar a essa meta. A proposta é simples, é a ideia de que ninguém está seguro enquanto todos não estivermos seguros, enquanto todos não estivermos vacinados e, portanto, de uma certa resposta ao monopólio da vacinação detido pelos países mais ricos, mais desenvolvidos e, portanto, de que estes devem estar acessíveis a todos. Há aqui uma série de dificuldades a apontar. Primeiro, estas metas estão muito longe de ser atingidas. Até ao início deste mês, a COVAX tinha distribuído cerca de 80 milhões de vacinas, o que é manifestamente insuficiente, tendo em conta esta meta de 2 mil milhões de doses. E é pouco provável, muito pouco provável que lá chegue. Depois, porque esta questão da doação para a COVAX também ela é em si algo problemática. Inicialmente, não foi um tema que ganhasse especial tração nos Estados europeus e também nos Estados Unidos, até porque havia preocupações de saúde internas, digamos assim, urgentes e ao mesmo tempo porque não havia o problema, pelo menos tão gritante, tão premente das variantes como hoje o temos. E isso levou a um certo relaxamento inicial relativamente a esta proposta. Cada vez mais os Estados têm vindo a contribuir para esta ferramenta. Aliás, os países do G7 reuniram há 3 dias e anunciaram doar mais de 800 milhões de vacinas para este instrumento. Tem havido alguma dificuldade ao longo do tempo. Por exemplo, os Estados Unidos durante muito tempo apenas doaram dinheiro e não vacinas. Não há mal nenhum com isso, mas no imediato isso não resolve problema nenhum num mercado onde é difícil adquirir essas mesmas vacinas. E depois há uma série de outros problemas que, sendo discussões laterais, não são irrelevantes. Temos, por exemplo, a questão da liberalização das patentes como um dos temas que tem vindo a ser discutido cada vez mais, colocado em cima da mesa cada vez mais, e com cada vez menos Estados, praticamente os Estados europeus são os únicos, a opor-se a esta liberalização. Notar que ela continua a ser relevante porque a esmagadora maioria das vacinas, 3/4 das vacinas que foram administradas, foram em 7 países, ou seja, o total desses países faz 10% da população mundial. Vários países compraram muito mais doses do que aquilo que necessitam, do que aquilo que precisam para cobrir a sua população. E, portanto, é um instrumento absolutamente necessário para aquilo que tu dizias e bem, para cumprir um sentido ético e moral. Ao mesmo tempo, há alguma dificuldade em pô-lo a funcionar, como em todos estes organismos idênticos ou deste género, porque eles dependem sempre da boa vontade das partes e, apesar dessa dimensão ética e moral, evidentemente os Estados continuam a manter interesses e
e evidentemente será mais fácil defender esses interesses ou mostrar os seus interesses entregando a vacina com a bandeirinha do seu próprio país, do que com uma bandeira comum, do que sobre uma alçada comum. Portanto, no fundo, o que tu estás a dizer é que a vacina pode ser pensada e usada como uma moeda de troca entre Estados. Sim, sim, sem dúvida. Nós temos exemplos claros disso nos últimos meses, ou seja, a vacina, isso tem sido, por exemplo, designado como a diplomacia das vacinas, ainda que a designação não seja a mais feliz. Ou seja, falamos de usar a vacina como um prémio, como algo que serve um propósito maior, tem um objetivo maior. É uma ferramenta que nós utilizamos, neste caso uma ferramenta da saúde, com, nomeadamente, um objetivo político. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso de Israel. Israel deu vacinas à Síria no âmbito de uma troca de reféns, ou seja, para facilitar a troca de reféns. Essa foi a moeda de troca. Mas deu vacinas, por exemplo, à República Checa, às Honduras e à Guatemala, em troca com a alteração das embaixadas destes países para Jerusalém, como sabemos é um desígnio que Israel forma de mantém. legitimar Exatamente. a ocupação. Exatamente. Portanto, Israel premiou esta alteração de comportamento, chamemos-lhe assim, atribuindo doses da vacina, oferecendo doses. E, portanto, tem sido, aliás, Israel um dos que mais tem implementado esta estratégia. Como sabemos, Israel tem uma larguíssima parte da sua população já imunizada, comprou cedo. Aliás, há uma relação especial entre Israel e a Pfizer que é digna de nota, e isso deu-lhe esta vantagem, não é, de ser beneficiado com este apoio internacional. Mas outros Estados têm sido exemplo. A Sérvia tem feito o mesmo na sua vizinhança, com a Bósnia-Herzegovina, com o Montenegro, com a Macedónia do Norte. Mais uma vez, olhando para os seus vizinhos e procurando melhorar as suas relações com os seus vizinhos. Também os Emirados Árabes Unidos fizeram o mesmo, nomeadamente com as Seychelles, com quem têm uma relação privilegiada. Poderemos dizer, bom, são Estados com relações privilegiadas ou vizinhos e, portanto, do ponto de vista de saúde, há uma justificação para esta atribuição, para esta distribuição de vacinas. Se isso poderá ser uma razão atendível em parte, o caso de Israel, quer dizer, República Checa, Honduras, Guatemala, mostra-nos por mais evidente que não é esse o único elemento em conta, bem pelo contrário. O que falamos é do uso de uma ferramenta, poderia ser económica, poderia ser de qualquer outro tipo, neste caso é aquela que é mais necessária, que é a de saúde, usar esta ferramenta com um objetivo, com um propósito político, para facilitar um interesse político maior. E eu penso que aí, se calhar, valeria a pena também referir a China, a Índia e a Rússia, que têm feito um grande esforço de promoção das suas próprias vacinas, quer vendendo, quer oferecendo, quer fazendo uma coisa que eu acho muito interessante, que é emprestando dinheiro para outros Estados as comprarem, o que na prática significa que o Estado A está a comprar vacinas à China com dinheiro da China e depois vai ficar endividado para com a China e isso vai criar uma relação forte de dominância entre a China e o Estado cuja dívida ela detém. Mas depois tem outro efeito interessante, que é a criação quase de blocos, como existia antigamente o Bloco Ocidental e o Bloco Soviético, mas agora blocos geográficos da vacina. Sim, é muito curioso contrapor os mapas de algumas destas vacinas, nomeadamente as vacinas da Rússia e da China, e por outro lado, por exemplo, com a da Moderna, é um bom exemplo, a AstraZeneca e a da Pfizer já estão mais disseminadas, mas sobretudo com a da Moderna nós vemos claramente um padrão geopolítico a formar-se, ou seja, no caso da Moderna, claramente do tal bloco ocidental, como dizias, não é? Com essa analogia da Guerra Fria, e enquanto que no caso da Pfizer, no caso da Rússia e da vacina da chinesa, o inverso, ou seja, muito mais no sul global e na sua vizinhança. É curioso notar essa estratégia que tem cumprido vários requisitos desde o princípio, não é? Por um lado, alguns destes que estão em divergência entre si mesmos. O caso mais evidente, e que eu mencionava logo no início, era a Índia e a China, ou seja, uma disputa regional e que leva, por exemplo, a Índia a fazer uma forte propaganda e, de facto, a ter um papel na prática nos seus vizinhos, promovendo a vacinação. Promovendo-a quer através da doação de doses de vacina, e fez isso com o Bangladesh, com o Myanmar, com o Nepal, ou através da venda, e ainda tem sido dos que mais claramente têm desenhado uma estratégia evidente, clara, perceptível a todos, para
distribuição livre, ou próximo do livre, não é? Para os seus vizinhos imediatos. Não é a única a fazê-lo, ou seja, nós podemos contrapor no mapa o papel da Índia, da China e até da Rússia e verificar esta espécie de influência que se tem vindo a gerar na vacinação. É curioso notá-la. A Sputnik já é aceita em mais de 50 países a sua utilização e é dos casos também mais relevantes onde o Ministério dos Negócios Estrangeiros, curioso notá-lo, não é? Que não é o Ministério da Saúde a fazer essa divulgação, mas é onde o Ministério dos Negócios Estrangeiros mais divulga, mais utiliza a sua diplomacia digital para promover a sua vacina. Depois, como dizias e bem, para lá estritamente da questão das doações, temos todo o restante material, temos as aprovações, tivemos durante muito tempo uma série de protocolos a serem estabelecidos com estes Estados e também, como bem mencionas, a questão do financiamento que não é irrelevante. E, portanto, nós acabamos por ter, sobretudo no caso chinês, já mais de 100 países que de uma forma ou de outra têm ligações com a China ou porque têm alguma prioridade nessa produção, o caso da África especialmente, ou porque receberam algum tipo de empréstimo para a compra das vacinas, ou porque são um local privilegiado para testes ou para a produção das vacinas. E isto não se aplica especificamente a países em desenvolvimento ou do sul global. Tem uma mancha geral e que se contrapõe de certa forma, não totalmente, mas com a iniciativa da COVAX. É curioso notar ainda que papel terá a África, digamos assim, neste desfecho. Ou seja, se nós iremos verificar alguma espécie de corrida à África, peço desculpa pelo termo, no sentido de um grande interesse, quer das potências ocidentais, quer da Rússia e da China, em chegar primeiro, digamos assim, em cumprir, ou se, por outro lado, isto será apenas um elemento absolutamente passageiro e que não trará nenhuma diferença nos sistemas de saúde, muito débeis, muito frágeis, nas infraestruturas, em todo o continente africano, mas especialmente no Sub-Saara, que bem precisavam que esses esforços, que esse foco, não só na vacinação, mas na prevenção de doenças, etc., fosse mais estrutural e de uma política de desenvolvimento mais verdadeira e menos episódica. Eu penso que em relação à África, a China já vinha investindo no continente e, nomeadamente, procurando garantir a disponibilidade de recursos naturais que são necessários para a própria economia chinesa. E, portanto, esta relação com a África, através das vacinas, acaba por se inserir nessa política externa mais geral de manter boas relações com a África e de investir em África já tendo em vista esse retorno. Exatamente como dizia, a África, o continente recebeu, por parte da China, uma espécie de noção especial, digamos assim, ou seja, de prioridade por parte da China para receber estas vacinas, o que não é pouco significativo. Não há nenhum Estado da América Central, da América do Sul, há apenas um da vizinhança da China. De resto, todos os que têm esta preferência, digamos assim, esta linha de prioridade, esta faixa especial, são países africanos, o que indica alguma coisa sobre esta grande prioridade, esta grande aposta que a China faz em África. É curioso estarmos aqui a falar da China e da Rússia, porque são dois Estados que, eu diria, e perdoem-me as pessoas, não primam propriamente por serem exemplos de democracia. E, curiosamente, as democracias ocidentais parecem ter-se um pouco esquecido dos outros países e exatamente por isso é que, como tu referiste, 75% das vacinas estão centralizadas em 7 países. E por isso eu se calhar ia-te desafiar um pouco a esmiuçarmos um bocadinho mais isto, ou seja, a relação entre regime político, democracia, combate à pandemia e vacinação. Sim. Do ponto de vista dos sistemas internos de saúde, eu queria evitar até para não cometer nenhuma imprecisão, mas há aqui algumas notas que merecem ser feitas. Não é? Porque, por um lado, desde o início que nós vimos esta forte campanha por parte da China, da Rússia e também da Índia, aliás, a Índia como principal exportador das vacinas, dos restantes também com uma forte dimensão, uma forte vocação exportadora, antes de garantirem vacinas para a sua própria população, promoverem a venda ou até a doação.
E há uma espécie de argumento geral que se tem feito, que é isto na Europa, isto na América do Norte, não teria acontecido, ou a acontecer haveria contestação, e portanto, no ponto que tu referias, o ponto que está subentendido é se há alguma vantagem que estes regimes autocráticos têm face às democracias relativamente à oferta de vacinas para países necessitados. Aqui só umas breves notas quanto a esse aspecto. Por um lado, nas democracias, de facto, há um nível de escrutínio público, de pressões da opinião pública, da sociedade civil, que poderão levar a qualquer estratégia. Quer à estratégia de os nossos primeiro, peço desculpa pelo termo, mas que não se traduz em nenhuma proposta política concreta. Aliás, no caso de Joe Biden, a presidência de Joe Biden, durante os primeiros 3, 4 meses, assentou exatamente nesta mesma linha, não é? De 100 milhões de doses nos 100 primeiros dias, e, portanto, exatamente nesta linha, sem um grande apoio, sem um esforço muito significativo de apoio à COVAX, por exemplo, ou outras iniciativas do género. Para os regimes autocráticos poderá ser mais fácil, porque justamente esta pressão, este escrutínio público que acabávamos de discutir, não existe ou é muitíssimo mais limitado e, portanto, não tem a mesma limitação na alocação dos recursos para decidirem da sua política externa e, portanto, podem dedicar-se, de facto, mais a esta oferta. Depois, porque as democracias têm mais vincada uma dimensão moral, de defesa dos direitos humanos, da ajuda humanitária e, onde nesses direitos humanos se inclui, evidentemente, o direito à saúde. E, portanto, onde esses elementos poderão fazer parte da política externa, poderão influenciar, poderão moldar a política externa, aliás, assim se espera. Do lado dos regimes autocráticos, ainda que isto possa não acontecer, eles são pressionados num sentido, ou seja, estes regimes autocráticos precisam mais de apoio internacional e, portanto, precisam de apoio, precisam de melhorar a sua imagem e esta é uma forma excelente para melhorar a sua imagem. É previsível ou provável que se esforcem mais para o fazer. Notar só, e mesmo em jeito fechando este tema da democracia e da vacina, que quer falemos de democracias ou não, esta ajuda, este interesse, peço desculpa pelo pleonasmo, nunca é desinteressado. Ou seja, há sempre elementos de interesse, de influência, de soft power, mas também o contrário, também há sempre elementos desinteressados, morais, éticos, que estão sempre em cima da mesa, que estão sempre nos pratos da balança. A questão é qual dos pratos, o do interesse ou o da moral, o que quisermos chamar, qual dos pratos é que pesa mais nesta decisão. De qualquer das formas, no final do jogo, digamos assim, o que conta é se de facto essa ajuda e esse apoio foi prestado e se quer uns, quer outros contribuíram efetivamente para a oferta das vacinas, para a disseminação da vacina e para a melhoria da saúde global. Claro que sim, o mais importante, em última instância, é nós de facto conseguirmos vacinar o máximo possível de pessoas a nível mundial, porque tratando-se de uma pandemia, a solução tem de ser global. Fechado que está este assunto e para terminar, última questão que eu trazia para ti, que consequências, olhando para o futuro, que consequências é que tu antevês em termos de ordem geopolítica futura, quer da pandemia, quer da vacinação? É ainda muito difícil dizer, já não digo prever, não é? Há alguns cenários para 2025, para 2030, sobre, nomeadamente, falamos essencialmente dos Estados Unidos e da China, não é? Ou seja, de quão poderosos ou quão enfraquecidos poderão sair desta pandemia. A frição sobre se sairão mais poderosos ou mais frágeis tem que ver com vários elementos. Um deles é o desenvolvimento da vacina, não é? Quais serão os primeiros a desenvolver a vacina, quais o conseguirão fazer de uma forma de massas, digamos assim, e depois o restante da estratégia, não é? Por exemplo, no caso da China, um foco militar, tecnológico tem vindo a ser desenvolvido na última década. Também temos visto, no caso dos Estados Unidos, na última década, alguma retirada de liderança internacional, que parece agora estar a mudar. Portanto, é a combinação desses aspectos que nos poderá dizer se nós podemos esperar uns Estados Unidos fortes e uma China forte, ou uns Estados Unidos fracos e uma China forte. Será pelo conjunto desses elementos que interessa perceber. O ponto mais preocupante será percebermos o que irá acontecer se ambos saírem enfraquecidos desta pandemia. Ou seja, e como é que nós podemos medir isso? Será sobretudo se
olharmos para um momento futuro em que a vacinação não cumpriu o objetivo de imunidade de grupo a nível global, sei lá, até 2023, 2024, 2025, e em que, portanto, mantém-se as relações internacionais como antes, mas com duas potências mais enfraquecidas, com mais dificuldade no sistema internacional em imporem as suas visões, em colocarem as suas visões, e, portanto, um sistema mais caótico, mais imprevisível do que aquele que temos. Esse é, digamos assim, o grande desafio. Neste momento ainda é difícil prever, ainda que seja uma ciência esta previsão, não é? Mas é uma preocupação grande para percebermos, evidentemente, o papel dos Estados Unidos e da China, mas também de um outro que eu não mencionei, mas que interessa perceber, que é a União Europeia. Ou seja, se a sua posição sai fortalecida, e nomeadamente fortalecida através da cooperação, não apenas da cooperação entre os seus Estados-membros, mas a nível global, nomeadamente com as organizações internacionais e com os instrumentos com a COVAX que temos visto, ou, pelo contrário, se este elemento agrava alguma fragmentação, alguma divisão que se vem verificando há algum tempo e, portanto, se a União acaba por se dividir ainda mais em pequenas partes, quer ela seja uma total destruição do projeto europeu ou não. Mas esses são os elementos mais importantes, ou seja, perceber o que é necessário fazer, ou qual será o caminho para que a União se mantenha unida e ainda para que os Estados-membros se mantenham como parte do projeto, dependerá, evidentemente, quer da força na resposta a esta pandemia, da qualidade da resposta a esta pandemia, mas da cooperação entre todos estes, que é fundamental para isso, como bem percebemos pelos últimos meses, da cooperação entre a União e um nível acima da União, nomeadamente as organizações internacionais, a Organização Mundial de Saúde e a COVAX, para uma resposta global a um problema também global. Sim, senhor. Pedro, mais uma vez agradeço-te imenso ter estado aqui comigo a ajudar a esclarecer todas estas questões. Muito obrigado. Relativamente a nós, vemo-nos para a semana.